muita gente falando que o Renato Augusto entrou para fazer a função do Keno. E eu discordo. Ele não entrou de extremo. Não, Até se você, em nenhum se momento. Você pegar o mapa de calor do Renato Augusto, dá pra ver que ele jogou por fora do bloco, entre linhas, pisou na área. Cara, o Renato Augusto se movimentou demais. Ele se movimentou muito. E é por isso que é sempre bom a gente fazer a separação entre posição e função. Exatamente. Posição, meu irmão, é ali no sistema tático. Que esquema de jogo, né? Também. No sistema do Diniz pro jogo contra o Vasco, o Renato Augusto realmente começou ali pelo lado esquerdo. Se você for ver até na hora de marcar, ele fazia o corredor do lado esquerdo. Só que isso daí é a posição dele. A função já foi completamente diferente. Ele não foi o cara de profundidade, de amplitude. Ele foi um cara realmente que flutuou pelo campo, tentou achar os espaços, acabou sendo prejudicado pelo posicionamento, porque muitas vezes ele teve que atacar a profundidade. Eu até postei um vídeo, quem puder, vai lá na minha página no Twitter, fazer até a propaganda aqui, que eu mostrei quantas vezes o Renato Augusto teve que atacar a profundidade quando a bola batia na beirada. O Fluminense tem uma regra de ação que é bem interessante. A bola bate na beirada, alguém tem que atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro. Isso acontece bastante nos jogos do Fluminense. E pelo posicionamento do Renato, como ele estava perto ali daquela região, a bola batia na beirada, o Marcelo jogava pra ele, ele atacava a profundidade. Só que, cara, é sacrificado, dele. irmão. Não é dele. Não é dele. Não é dele, irmão. Não é um jogador de força e velocidade. É um jogador de controle. É um jogador, perfeito pra você ter ele no meio de campo, pra ser realmente o nosso regente. E ele não conseguiu ser esse cara. Ele não conseguiu arrumar esses espaços. E pelo esquema, porque assim, ok, vamos lá, nem critico o fato dele ter testado esse esquema com Ganso e Renato Augusto. Em um momento ele ia fazer isso pra ver se ia dar certo ou não. Na cara que Exatamente, pelo jogo de ontem. Que não dá certo. Aí ele gosta de fazer. Então aí que ele vai mostrar. Certo, vai que dá certo. Assim, pode ser que em algum momento dê certo, sei lá. Mas assim, ontem não deu certo. E é o seguinte, o Renato Augusto é um cara que tá chegando agora. Além de ele estar se adaptando ao estilo de jogo do Fernando Diniz, ele tem que se adaptar também a um estilo pra ele próprio. Exato. Porque assim, ele é um cara que gosta de ver o campo todo pra frente. É igual o Ganso. Isso. O Ganso, que estava jogando na posição que joga, né? Tanto que em determinado tempo do jogo ele estava rendendo muito bem, diga-se de passagem. O tempo todo, principalmente no primeiro tempo, foi um dos melhores do Fluminense, se não o melhor. Um cara que critico muito o Ganso, eu tenho que reconhecer. Foi. Jogou bem ontem pra caramba. E dentro daquilo que hoje nós esperamos do Ganso. Exato. Não aquele Ganso de dar passe, de assistência, não. A gente sabe o que esperar do Ganso hoje em dia. Exato. Dentro das características dele, ele foi super bem ontem, pelo menos no primeiro tempo. E já, obviamente, já tá entrosado todo o time, já tá adaptado ao esquema. E o Renato Augusto, além de estar nessa novidade aí de esquema, ele tava jogando de costas pra tá quase que, recebendo a bola de pivô e tendo que tocar, que não é dele. Entendeu? Então, assim, ele tem que se adaptar ao esquema e ao estilo novo, que, eu nem sei se ele vai conseguir isso, né? O Laranja tava falando que ele pisou muito ontem na área, realmente, mas isso é uma característica do Renato Augusto já. Sim. Ele é um cara que pisa muito na área. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, não tem dúvida. Ele é um cara que pisa bastante na área, é um cara que chuta de fora da área, é um cara que tem um bom cabeceio. Mas vindo de trás. E não estando ali na frente o tempo inteiro. Atacando os espaços, né? Atacando os espaços, né? É isso aí. Ele tá chegando no clube com um outro estilo de jogo, uma outra adaptação. Ele vai ter tempo para ele se adaptar ao estilo de jogo do Fluminense. Isso é com o tempo. É um jogador inteligente. A gente sabe muito bem o jogador que a gente tem hoje no elenco do Fluminense. É um cara que vai dar bastante qualidade. Eu só não sei, né? Isso eu não estou afirmando, é uma opinião minha agora no momento. Eu não sei se os dois vão conseguir jogar junto, Renato Augusto ou Ganso. Talvez em alguma situação de jogo. Sim, né? mas não começar jogando. Eu acho que esse questionamento é justo, cara. É justo porque realmente o encaixe é difícil. Não somente, pela parte ofensiva, eu acho que é ok. Agora, quando a gente pega a parte defensiva, perde intensidade o que demais. acontece? Se o Renato Augusto e o Ganso estiverem juntos no campo, algum dos dois vai ter que fazer parte da segunda linha de marcação, aquela linha do meio de campo. Ontem foi Renato Augusto. Eu não sei se vocês perceberam o que aconteceu naquele gol anulado do Vasco. Que ele mas perdeu a bola? O Renato Augusto teve que saltar pressão na beirada, saltou atrasado, não conseguiu cobrir a bola e o lateral fez o lançamento lá pro David. É um risco que o Fluminense vai correr sempre que o Renato Augusto ocupar aquela posição no campo, entendeu? Outra coisa que eu também... e aí vocês vão falar... Só um detalhe, desculpa, só te cortar rapidinho. Assim, é um risco que, que o Fluminense pode correr
Mas é bom correr esse risco quando há o ganho lá na frente, né? E ontem não foi o que aconteceu. Exatamente, tem que fazer sentido. Entendeu? É isso, tem que fazer sentido. É isso Se mesmo. tiver o ganho lá na frente, de repente até vale correr o risco. Mas... E aí a gente tá falando também de outra coisa. A gente tá falando de um lado que tem Marcelo Felipe Melo. e um lado que tem Felipe Melo. Exato. Então, cara, é complicado. Já era preocupação ano passado. É complicado. Então, ontem eu vi essa questão defensiva. Muita gente não percebeu, mas na hora do gol anulado do Vasco, o Renato Augusto não consegue cobrir a bola. Isso é uma capacidade tática individual de um extremo, de saltar a pressão no lateral. Ele não tem essa força, não tem essa velocidade. Ele vai ter dificuldade. Nunca teve, né? Agora, então, quem tá mais velho... Vai ter dificuldade. Então, é um encaixe ali complicado. Outra coisa, se o Fernando Diniz quiser testar o Renato Augusto por ali novamente, eu gostaria muito que ele testasse com o Diogo Barbosa de lateral. Porque é um cara ali que vai dar velocidade pelo lado, vai conseguir atacar a profundidade, vai dar amplitude. O Marcelo também é um cara que ele não vai no fundo, ele não ele cai vai... pro meio. Ele cai o tempo meio. todo. Ele cai pro meio. Então o Fluminense... Ele tem essa liberdade. Então o Fluminense, ele fica capenga daquele lado esquerdo. E, pô, a gente não pode querer que o Ares saia toda hora do lado direito e venha da amplitude do lado esquerdo. O cara vai infartar em campo. Sim. Não tem como. E outro prejudicado, assim, entre aspas, né? Porque o cara é extraordinário. Mas, assim, eu prefiro muito mais ele caindo pelo lado direito do que caindo pela esquerda como ele tava ontem. E mais por quê? Pela falta do Keno. Então, apesar de velocidade, toda hora ele caía pra cá. Pô, você bota, como o Ivo falou, um Kaique, um jogador de velocidade, o próprio Douglas Costa ali caindo, que joga pelos dois lados. Mas o Faz Douglas sentido, Costa, gente. Entende? Ele gosta de jogar pela direita. mas o Douglas Costa, a gente não sabe que ele tava treinando, mas a gente não sabe como que tá a situação física dele. E o Isaac, querendo ou não, ainda é um garoto novo. Mais que a gente tenha confiança com ele, mais que ele esteja ganhando confiança, a gente sabia que ia ser um jogo pesado, né? Um jogo apertado, o Vasco ia vir fechado, como que veio, né? Saindo nos contra-ataques, isso é característica do Vasco. Você estava falando aqui do Ramon Dias. Ramon Dias. O time do Vasco é horroroso, cara. Sim. É horroroso, mas o time Fraco, do Vasco time é fraco, mas eles têm uma disciplina tática muito boa que faz frente com os times, cara. E ontem eles estavam muito pilhados. Então, mas sabe o que lembra esse time do Vasco? Aquelas fases ruins nossas do Fluminense. O Fluminense estava nos clássicos pilhados para vencer os jogos, né? Pô, o time do Vasco fez frente com o Flamengo. Poderia ter ganho o Flamengo, né? Eles fizeram frente com a gente, eles poderiam ter ganho. Perderam alguns gols, assim, Oi, essa tua lembrança aí, cara, faz realmente muito sentido. E outra coisa, né? O Fluminense ali em 2020, por aí, 2019, tinha um time meia boca e batia de frente, meu irmão, na pura disposição. Você via que a gente queria mais do que os caras. Exato. Até porque um time que, teoricamente, não é bom... Você tem que ter pelo menos disposição, né? Na raça, porra, alguma coisa você tem que ter. Exato. Entendeu? Às vezes nem só a técnica faz frente. E muito claro no jogo ontem, que parecia uma instrução mesmo do técnico do Vasco. Mano, bola pegou o Marcelo e Felipe Melo, ele botava os meninos jovens lá que eles têm pra chegar muito junto e não pegou a bola, pega o cara mesmo, entendeu? Não perde viagem. Não perde viagem, não que falando que o cara pediu pra agredir ou algo do tipo, nada disso. Sendo que, mano, umas 3 vezes o Marcelo caiu sentindo o tornozelo, porque os caras vinham muito junto em cima deles. Até quando o Felipe Melo toma o cartão amarelo ali, é uma pressão que os caras fazem naquele lado esquerdo ali que você acabou de citar muito bem. É verdade. Ele sabe que é algo onde ele teria uma vantagem, que é a pujança física ali dos jogadores do Vasco em cima do Fluminense. Então, claramente, ele quis ali fazer a pressão naquele sentido e em alguns momentos deu certo, deu bem certo.